Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, aqui do meu lado, como sempre, o professor Luiz Kerli. Nós somos os responsáveis pela disciplina Economia de Empresas nesse semestre especial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje temos mais um complemento aqui para as aulas dessa oitava semana, em que a gente está concluindo a temática do livro do Fiane, né, Kerli? E Sim, vai falar um pouquinho sobre um aspecto que é especialmente interessante e atrativo para os administradores, embora também os economistas vão se interessar. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos executivos, né? O que é um CEO, né? O que é um grande diretor de uma empresa? Isso é só uma pessoa que sabe mais que os outros? É uma pessoa que fica lá só para vigiar o que os outros estão fazendo? A gente vai ter uma visão um pouco mais madura sobre o papel desse cara para o sistema econômico, não é isso, Kelly? especialmente para esse trabalho digamos, adaptação da empresa para um ambiente de mudanças externas fortes. Então, qual é o papel, digamos que a aula podia dizer assim, qual é o papel dos executivos para a manutenção da capacitação dinâmica da empresa? Não só para a manutenção, para a instalação e manutenção da capacitação dinâmica da empresa. Então, a aula deve hoje muitíssimo a Schumpeter. Deve-se notar que naquela aula que a gente fez anterior, não é essa de capacitação dinâmica, e sim aquelas de recursos, a gente tinha uma visão muito estática, né, da renda econômica. E agora a gente vai ter uma visão, já teve, né, na aula de capacitação dinâmica anterior, a gente viu como é um processo dinâmico as empresas manterem essa renda econômica. Só que na aula anterior, devido ao tamanho, a gente parou antes do papel dos executivos nessa situação, quer dizer, nessa instalação e manutenção dessas capacitações dinâmicas. Então, a aula de hoje é especialmente cara aos alunos de administração, porque vão olhar para os executivos como alguém capaz de estabelecer essas capacitações dinâmicas, mas não é nenhuma desvantagem para os economistas. Primeiro, olhem para o executivo também um pouco sobre a ótica teórica, porque baseado em Schumpeter, e também não pode reclamar da vida, porque no primeiro capítulo, por exemplo, uma empresa como função de produção, os economistas tiraram de letra e os administradores tiveram que ralar muitíssimo mais. Pronto, então acho que já podemos começar a ir direto no tema. Luiz podia já abrir o nosso Pronto. material. Pronto, então esse seria, digamos, o tema, as capacitações dinâmicas, como resultado, falta um E aí no resultado da ação inovadora dos executivos da empresa. Corrigir esse nome resultado, né, Luiz? Pronto. Feito. Tá bem, beleza. O, onde é que está a nossa base teórica? A nossa base teórica vai estar em Schumpeter, na contribuição dele, está faltando também um H antes do U, né? Schumpeter, tem um som Schumpeter. Assim vai ficar Schumpeter. Então, teoria da inovação, quer dizer, uma teoria da inovação o Schumpeter tem uma visão muito diferente do empreendedorismo. Acho que tem um artigo dele que a gente cita no final, que chama-se Entrepreneurs in Economic History. Tem mais uma coisa assim, que eu acho que onde eu vi pela primeira vez alguém levantar de maneira organizada, coerente, um raciocínio super bem feito, sem uma equação, sem nada, mas colocou ideias fundamentais sobre o artigo. Eu nunca vi em português, mas os alunos que se interessarem, que não puderem, não quiserem ler inglês, vão ter que encontrar uma versão disso. Deve haver em português, em espanhol. Tem tanta gente interessada em Schumpeter que certamente um artigo como esse já deve ter muitas traduções. Pois bem, em Brasil, em Portugal, um país de língua espanhola, certamente alguém vai encontrar essa tradução.
Bom, de todo modo, a não leitura desse artigo não vai implicar que você vai ter um desempenho menos bom no curso, na avaliação, embora eu aconselharia fortemente a leitura do artigo. Schumpeter deixa muito claro que isso aí eu gosto muito desse artigo, que ele diz assim que na economia de Schmidt, por exemplo, dá a impressão que tudo ocorre de uma maneira automática, que é verdade. É como se tudo fosse um processo social, né? Que os indivíduos têm uma participação muito pequena, muito pequena. E ele diz que isso de uma maneira geral, e em Ricardo, em Marx, em tudo mais, essa visão está presente, mesmo nos austríacos, então essa visão está presente. E ele acha que não, apesar de que ele é um austríaco também, né? O, ele diz que não, que é preciso separar o papel dos empresários. Ele tem uns exemplos que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, a gente sempre associa o empresário com o capitalista. E nós mais não, porque nós que já estudamos o problema do agente principal, a gente não associa mais. Mas na teoria econômica, digamos, até o metade do século XX, não tinha essa separação. Antes que a teoria do agente principal fosse bem desenvolvida, não tinha essa separação. Schumpeter já tinha feito essa separação, dizer, ó, não é o capital e o empreendedor, o entrepreneur, né? Não é o capitalista. O risco do capitalista é o risco do capital, mas do, o risco do executivo é outro tipo de risco. Então, ele diz, sim, porque muita gente pode argumentar assim, não, mas se não der errado, muitas vezes o executivo é obrigado a cobrir parte desses riscos, é verdade. Mas ele diz, quando ele faz isso, ele não está agindo como executivo, ele está agindo como também capitalista. Então, se entenda o que eu estou dizendo. Quer dizer, quando, digamos, um executivo é puramente executivo, o risco, digamos, está lá no capitalista, beleza. Mas o executivo, muitas vezes, também pode estar associado ao risco. Pode, mas quando ele está associado ao risco, o risco financeiro, ele está aí com o capitalista. Mas o papel do executivo está separado do papel do capitalista. Então, você vai acumulando esse conhecimento. Aquilo que você aprendeu lá em teoria do agente principal lhe ajuda a entender agora o papel do empresário como inovador. Quer dizer, porque o inovador não é o capitalista, o inovador é o empresário. Ele pode coincidir com as duas funções, mas eu estou falando do entrepreneur, né? Inclusive, ele levanta uma questão semântica interessante. Não existe sequer em inglês essa palavra. Essa palavra é francesa. Luiz, que é francês, fala francês, que sabe disso. Até o som né? Entrepreneur. Isso não é um som de uma palavra entrepreneur. Tem um som forte no final que não é característico da língua inglesa, a não ser naquelas palavras terminadas com Y e tal. Mas em português, sim, que é uma língua latina, criou a palavra empreendedor, que é uma palavra maravilhosa, que quer dizer exatamente a mesma coisa, e também do entrepreneur inglês. Beleza. Então, o papel do executivo ele é fundamental, ele é absolutamente fundamental para a inovação da empresa. Porque não é o capitalista, digamos, imagine, não é o capitalista que faz a inovação, quem comanda a empresa, quem comanda a inovação é o executivo. Então, essa aula de hoje é somente, podia ter emendado essa aula na outra, primeiro que a gente não gosta de fazer aulas muito longas, e segundo porque eu acho que, tendo em vista que a gente tem uma turma que é de administração, vale a pena enfocar, né, enfocar esse papel dos executivos de uma maneira separada. Então, tem um autor que está muito bem citado aí pelo livro do Fiane, que se chama Thiers, que estuda
foi quem melhor organizou essas ideias do papel do executivo na capacitação dinâmica das empresas. Capacitação dinâmica, a gente revendo a aula passada, é a capacidade da empresa tem de reconfigurar a sua base de recursos de modo a se ajustar a um ambiente em forte mudança. Lembrando que base de recursos é tudo aquilo que a empresa utiliza para sua produção. Isso aí é base de recursos, recursos. Você lembra que a gente dividiu recursos humanos, recursos, recursos físicos, como máquinas, equipamento, tudo mais. Inclusive, os outros tipos de recursos, como é o nome, Luiz, que a gente, como marca, como imagem da empresa, quer dizer, os recursos não que Intangível. recursos intangíveis e recursos intangíveis, quer dizer, que são importantíssimos. Então, a base de recursos são os recursos tangíveis, os recursos intangíveis, recursos humanos, e as capacitações, e a capacidade da empresa, isso é, a competência da empresa. Então, base de recursos, base de recursos da empresa, recursos tangíveis, recursos intangíveis, a mão de obra e também a competência da empresa. E competência, lembrando de novo a ideia de competência, a capacidade que a empresa tem de estabelecer estabelecer rotinas, criar sistemas e utilizar isso para gerar o seu produto de forma eficiente. Pronto, então a aula de hoje, a gente já viu toda aquela aula anterior sobre capacitações dinâmicas, olhando de outro ponto de vista, apresentando os conceitos e tudo, claro. E nessa aula de hoje nós estamos focados no papel do executivo. Pode ser uma aula bem mais curta, né, que separar isso para um pouco em homenagem também aos alunos de administração, e lembrar que com isso aí estamos terminando o livro do Fiani, né? Terminamos o livro do Fiani, não significa terminar o curso. E mesmo durante o curso tem muito material que não é do livro do Fiani, mas nós, desde o início, dizemos que a base do nosso curso é esse ótimo livro do Fiani. Algumas partes, umas poucas partes, a gente pulou por conta de que tem alunos, foi permitida a matrícula de alunos iniciantes e tudo, mas de uma maneira geral, o livro, digamos que 80% dele o curso está no livro do Fiano, e 75%, porque a partir da próxima semana não teremos mais nada do Fiano. Entraremos numa visão de economia comportamental, que está completamente fora aí digamos, do livro base, do livro texto base. Beleza. Então, pronto, vamos centrar nosso curso nesse papel dos empresários. Como eu estou dizendo, uma aula simples, uma aula curta, mas uma aula importante, porque ela amadurece os conceitos da aula anterior e ela mostra o empresário. A gente já tinha mostrado o empresário, o executivo, de uma maneira diferente. Quando você aprendeu o problema do agente principal, você, de administração, ficou pensando assim, pô, quer dizer que o executivo tem esse problema com o capital e aprendeu tudo aquilo lá. O pessoal de economia aprendeu também toda essa parte do executivo. De alguma forma, o pessoal da economia já tinha algum acesso a esse tipo de literatura. Mas agora não, agora é o contrário. Nós vamos centrar o papel do executivo, o entrepreneur, o empreendedor, em português, para, para exatamente explicar como ele é um elemento fundamental para o estabelecimento das capacitações dinâmicas da empresa. Beleza. Então, vamos seguir disse que separa essa contribuição dos executivos em 3 partes, né? Só por uma questão de análise, não tem nada de especial. Então, capacitações de detecção de oportunidades e ameaças, capacitações de dimensionamento e superação de resistência às mudanças, que eu acho que isso é uma coisa importante, que
Nós também já cuidamos em algumas aulas anteriores, mostrando que, na aula anterior, especialmente, ele mostrou que uma grande competência pode ser uma barreira importante à mudança. Por quê? Claro, existe uma regra, sempre futebol pela paixão do Luiz Maia. Existe uma regra de futebol que diz claramente, em time que se está ganhando não se mexe. Isso vale dentro das empresas. Você tem a empresa ganhando, a empresa líder, a empresa tudo, aparece um executivo maluco lá, paranoico, que diz, vamos ter que mudar tudo, vamos para frente, todo mundo vai dizer, pô, a gente está ganhando, o time aqui, nosso primeiro lugar, campeão, e o cara quer mudar. Então, esse tipo de resistência existe, e a gente vai falar sobre ele nesse segundo tópico, que é capacitação de dimensionamento e superação de resistência à mudança. E, por último, as capacitações como enfrentamento de ameaças. Isso é o papel normal do empresário, quer dizer, ver as oportunidades e as ameaças da empresa, ver se tem grana para pagar, como é que financia, como é que não financia, quer dizer, ver, liderar esse processo de mudança, enfrentar as resistências internas, que todo mundo sabe que são muito fortes, e as capacitações de enfrentamento das ameaças. É isso mesmo. As empresas vivem o tempo todo de enfrentar as ameaças. Uma coisa é detectar a ameaça, outra coisa é enfrentar as ameaças. Então, as empresas precisam estabelecer rotinas de enfrentamento dessas ameaças. Beleza, então a nossa aula vai centrar-se, a nossa aula é isso tudo que vem acontecendo, e vamos agora nos centrar nesses 3 pontos. Então, está dizendo aí o seguinte, que as empresas, independente do executivo, ela tem as suas rotinas de acompanhamento de evolução do mercado. Claro, as empresas veem, as empresas sabem qual é o seu share, por exemplo. Quando ela sabe qual é o seu share, ela sabe, é porque ela sabe dos outros, então ela está acompanhando como é que seus concorrentes estão. Ela acompanha a tecnologia. Toda uma empresa está acompanhando a tecnologia do mercado, está vendo o que é que está mudando. Você acha que alguma empresa de automóvel hoje está desligada do que está acontecendo no mercado de automóvel? Alguma empresa de energia está desligada da revolução que está acontecendo aí na energia eólica, na energia solar, nas energias renováveis de uma maneira geral, e ligada também na probabilidade enorme de você ter energia nuclear bem mais limpa e bem menos perigosa, que é também uma promessa que todo mundo sabe que mais horas, menos horas vai tornar a energia muito barata. E é uma coisa muito interessante a gente pensar de viver num mundo com energia muito barata. Energia, bom, é a mola de tudo. E sempre é uma coisa muito cara. Mas agora mesmo com energia solar, eu estou vendo, ontem estava conversando com um amigo, o filho dele, ele mora numa casa, o filho no apartamento. O filho botou na casa dele um coletor solar, e esse coletor solar está captando energia para vender suficiente para o consumo dele, para o consumo do apartamento do filho, ainda vende um pouquinho, e tudo o que ele está pagando por esse coletor é o que ele sozinho pagava por mês de energia, que era mil e poucos de energia. Então, ele está pagando mil e poucos de energia, de prestação, de parcela mensal desse coletor. Então, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Produção de energia eólica no Nordeste é uma coisa absurda. Alguém já me disse um dia desse que a produção hoje no Brasil se passa a produção da usina de Itaipu, Luiz, né? Um número assustador. Quer dizer, e uma coisa que está crescendo toda hora, porque agora a gente está viajando menos por conta da pandemia, mas quando você está viajando, cada dia é uma surpresa. Você chega numa área e está lá cheia de energia novos pontos de energia eólica, as praias, o litoral do Rio Grande do Norte, final da Paraíba lotado de coletor, ali a Serra de Pernambuco não é tão forte quanto o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, mas
você vai ali na Serra de Gravatá, Bezerra por ali também cheio de coletor. Então, as empresas têm que estar ligadas, tem que estar ligada no que está acontecendo no mercado e se adaptar, né? E a capacitação dinâmica é a capacidade dela, né? A competência dela de se adaptar a essas mudanças do mercado. Então, tem a evolução do mercado. O que está acontecendo no mercado? Eu estava, já falei na aula passada também, conversando com um arquiteta há uns 15 dias atrás, ou 3 semanas atrás, dia 30 de setembro. Então, nem tanto, né? 9 dias atrás. E ela me dizendo, tem que se ligar que o consumidor está mudando rapidamente, está mudando muito rapidamente. O consumidor está mais ligado na experiência do que na posse. Então, em vez de você estar preocupado com isso, preocupa de botar bicicletário, preocupa de botar vending machine, preocupa de fazer uma programação visual atrativa, é, esquece esse negócio de garagem, esse negócio de os consumidores estão cada vez menos interessados em automóvel. Se isso é para se seu público é o público jovem, isso aí tem outro mundo e tal. Arquitetos sabem disso, as empresas sabem disso, os seminários sobre isso correm o mundo todo, se você procurar na internet, sobre mudanças do comportamento do consumidor. Então, as empresas têm rotina para isso, rotina para acompanhar desenvolvimento tecnológico, mudança de preferência, claro, e essa rotina inclui pagamento de empresas externas para fazer isso. Luiz Maia mesmo faz parte de um grupo de economistas muito bem qualificados que vendem esse tipo de informação para isso que eu estou falando, que é criação de cenários, né? Diz, os cenários podem se modificar assim, assim, de tal forma a nossa expectativa é que isso é assim, e as empresas pagam por essas informações exatamente para se preparar para esse enfrentamento. Quer dizer, do jeito que tem cenários econômicos, tem cenários tecnológicos, pessoas especialistas em criação de cenários tecnológicos. Se você for aqui no Porto Digital, você vai encontrar um monte de gente que é absolutamente capaz, o próprio Silvio Meira e tal, de traçar, montar um cenário de mudanças tecnológicas, quer dizer, um cenário onde as mudanças tecnológicas têm um papel muito importante, quem está ali trabalhando nessas áreas mais ligadas à informação, isso é praticamente tudo. Tem também, as empresas têm que cuidar das estratégias, quer dizer, as empresas têm um monte de gente trabalhando nessa parte de estratégia, né, como muito de gente, porque as empresas precisam estar dentro dessa nossa visão dinâmica, saindo daquela visão do recurso. As empresas têm que estar o tempo todo avaliando as suas estratégias, reafirmando as suas estratégias, ou alterando as suas estratégias, ou mesmo rompendo com estratégias que eram muito boas numa determinada situação e que não são mais nesse momento. Você pode imaginar quantas estratégias vão ter que ser agora rompidas nas empresas, vão ter que ser reavaliadas e deixadas de lado mesmo, tendo em vista a Covid. Você pode imaginar o que é que isso vai representar para as empresas. Empresa que estava focada numa determinada área, pode dizer, o negócio não é por aí, não. Por exemplo, o que é que você acha de construção, a empresa especializada em construção de prédios para escritórios de trabalho? Você, se tivesse nessa área, você ia continuar com a mesma estratégia digamos, não, 80% do nosso investimento vai ser em escritórios, em prédios de escritórios e salas comerciais e tal. Eu diria que não. Eu acho que as empresas agora estão fazendo esse trabalho de acompanhamento, vendo realmente para onde está indo o home office, porque se o home office se estabelecer como uma política de trabalho bem definida, é possível que a área de construção não vai mais focar na construção
salas comerciais e tal. Eu vejo, pelo contrário, as empresas agora voltando a pensar em apartamentos maiores, em casas e tal, porque as pessoas estão vendo que vão precisar de mais espaço, por quê? Porque a casa está se tornando também um local de trabalho. Então, tudo isso, acompanhar a tecnologia, mudança nas preferências, tudo a gente está dando um exemplo, estratégias, então, tudo isso é feito. Beleza. Mas isso, apesar das empresas fazerem isso de uma maneira organizada, ter setores, rotinas, para fazer isso, a ação dos executivos aí é fundamental. Um executivo, vou dizer, Ezra Pound, um dos maiores teóricos de literatura do mundo, diz que os poetas são as antenas da raça humana. Bom, isso é uma frase de Ezra Pound extraordinária. Mas, de alguma forma, os executivos também são essa espécie de antena. É isso que ele está dizendo. Né? Os executivos têm que ter essa antena, não é uma antena tão de uma amplitude dos poetas que tem que perceber as mudanças no ar e sabe Deus de onde tiram tantas ideias e coloca tudo isso de maneira organizada. Mas os executivos precisam desenvolver essas antenas de captar as mudanças, claro, usam para isso toda a rotina, toda a estrutura da empresa, mas os executivos são, de fato, esse tipo de antena. Então, essa ação dos executivos para estabelecer e orientar o desenvolvimento das capacitações produtivas ou competitivas da empresa, é isso que a gente está falando aqui. Quer dizer, que esse é um papel fundamental dos empresários que se estabelece e que vocês devem prestar atenção sobre isso. Porque mesmo a empresa tendo tudo isso, tendo todas essas rotinas. Tem um setor que acompanha, tem um grupo que faz isso, tem um observatório de tecnologia, a gente tem um grupo que trabalha comportamento consumidor, desenvolvimento de produtos, nova tecnologia, tá ok, mas chega uma hora que é preciso de alguém que detecte quais são os sinais mais importantes, né, para decidir as mudanças e as adaptações da empresa. De acordo, Luiz Maia, eu sei que você está vindo de uma defesa de dissertação, está cansado, mas Não, não, de acordo. de E acordo. assim, enquanto você trazia esses pontos, eu ficava aqui fazendo a conexão sobre um dos elementos que você mencionou, que é a existência de cenários econômicos em paralelo de cenários tecnológicos. Então, já vou anunciar aqui que uma das provocações que a gente vai ter lá na nossa aula presencial, da sexta-feira, vai ser falar um pouquinho sobre algo que me preocupa, são os especialistas em negócios que vêm exclusivamente da área de tecnologia. Então, Uhum, os caras não leram o livro do Fiani. Esses caras uhum, não entendem de fato que boa parte dessas operações podem estar marcadas pela transformação digital e aí orientadas por grandes pensadores para a área de tecnologia, mas que talvez não conheçam renda econômica tão bem, talvez não conheçam estrutura de produção eficiente tão bem, eles não são economistas. Então, assim, uhum, há uma preocupação que eu tenho, sabe, Kelly, de ver uhum. como que essas pessoas estão sendo alçadas a um patamar de guru, de grandes orientadores da visão futurística, e eles talvez precisem muito ler um livro como o livro do Fiani, porque Eu é acho também. preciso combinar esses dois conhecimentos, né? Se você pegar um sucesso de um grande visionário aí da indústria das Apples da vida, Amazon, Tesla e até os financistas como Warren Buffett e outros, você vai ver que esses caras tinham a combinação das duas coisas. Eles sabiam para onde a tecnologia estava indo, mas eles tinham um tino, um olhar tão particularmente talentoso para negócios, né, que ignorar esse outro lado da equação pode ser muito perigoso. Mas
Estou gostando muito. Eu acho que a gente vai ter discussões boas lá na sexta-feira. Passa o Ok. próximo slide ou você quer fazer algum Vamos comentário? pro outro slide, não. Acho que tá bastante bom. Eu Tá pretendo. bom. Vamos lá. Como capacitações de dimensionamento. Olha, na verdade, a gente poderia falar que essa aula é uma coisa só. É como se estivesse sentado aqui, olhando a ação de um executivo, de um empreendedor, de um agente, uma empresa, do ponto de vista da transformação, do ponto de vista da tecnologia. A gente já demorou esses 10 minutos discutindo essa parte que é a parte de detecção. Tudo bem, uma parte está detectado, a antena detectou as mudanças, aí daí até chegar às estratégias das empresas, pode chegar até a parte tática das empresas, tudo bem, beleza. Mas tudo isso implica em dimensionamento. A empresa precisa mensurar isso tudo. Primeiro, fundamental, capital, né? A gente já sabe que o executivo não tem capital. Ele vai levar os projetos, vai levar essas mudanças e vai ter que passar pelos financiadores, ou convencer os controladores de que precisa aumentar o endividamento para, para fazer isso. Terça-feira, antes de ontem, um amigo meu que é da área de uma área importante, da área de açúcar aqui em Pernambuco, acaba de nascer um menino, passou aqui muito alegre e tal, mas acabou, como sempre, falando de economia. Luiz sabe bem de quem eu estou falando. E, e ele, assim, puto com o conselho diretor da empresa dele lá, do qual ele tem muitos votos, mas é minoritário, a decisão da empresa de que, nesse momento, a decisão estratégica deles, financeira, foi de diminuir o endividamento. Na minha opinião, eles são muito pouco alavancados. Eu não faço parte de conselho nenhum, nem nada, somente sou amigo dele. E às vezes, me usa somente para testar as ideias dele. Nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de nada. Mas a decisão me pareceu muito estranha, é claro, eu precisaria estudar muito mais. Mas a decisão de, numa hora dessa, o cara dizer que a meta financeira, a estratégia financeira vai ser de minimizar a dívida, eu disse, parece o contrário. Parece o contrário, parece o contrário. Eu estaria tentado, porque pela minha antena, eu já partia da ideia, não, vamos maximizar essa dívida. Você está com um juros que você acredita que eles não são estáveis, que eles vão crescer com a grande probabilidade que eles vão crescer no futuro, meu amigo, parece que a estratégia não é de você diminuir a dívida, não. Né? Eu acho que talvez crescer a dívida fosse a ideia melhor. No caso, um parente meu falou comigo muito recentemente que estava querendo comprar um apartamento em São Paulo. Como é que fazia? Eu nem pensei duas vezes, falei, se endivide ao máximo. Pronto, veja o máximo que você pode se endividar. Não, porque eu tenho dinheiro aqui ali. Eu falei, nada disso. Eu não tenho o que fazer com esse dinheiro. Eu digo, o que você não tem que fazer é comprar um imóvel com esse dinheiro. Você se endivide ao máximo. Pronto, veja qual é o limite do seu endividamento e aí complemente esse limite com o dinheiro que você tem. Ah, mas é porque eu podia financiar só 40%. Eu falei, nada disso. Se divide ao máximo. Onde é que essa pessoa vai ter a oportunidade de se endividar a 4, 5% ao ano? Um empréstimo de 15 anos. Alguém já fez as contas. Quem estudou matemática financeira sabe o que é um fluxo a 5% e um fluxo a 10%, né? Então, a regra é básica. Então, esse é um trabalho que o executivo tem que fazer na empresa. Claro, tem um financeiro, tem tudo bem, mas fazer essa junção de todas essas necessidades, inclusive as necessidades de equipamentos, né, de financiamento de equipamento, de pessoal, de produção, quer dizer, se lembre que
essas mudanças, muitas e muitas vezes, afetam de maneira fundamental os planos de negócio das empresas, né? Então, não é brincadeira, não é brincadeira. Isso não acontece como aparece no livro, nos livros clássicos de economia de Adam Smith, do gênio Adam Smith. É bom que os alunos saibam muito bem quando a gente diz que isso não está em Adam Smith, isso não é assim. Isso, isso não impede, pelo contrário, todos nós temos reverência pelo talento, pela inteligência, pela genialidade deles. Sim, mas gênios, não há gênio nenhum, não é porque Newton era gênio, talvez o maior dos maiores da história da humanidade, que ele tinha que imaginar a relatividade. Não é, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente está dizendo que na economia clássica não tem esse problema. Não existe essa dificuldade, mas os executivos, na nossa visão que a gente tem hoje dos executivos, dos empreendedores, isso é problema sério de fazer todas essas conexões, né? E esse é o papel fundamental do empreendedor, do executivo, de funcionar como lubrificador da mudança. A empresa, mesmo a empresa tendo tudo constituído, todo, digamos, as rotinas inovativas, as rotinas operativas maravilhosas, sim, mas uma hora é preciso mudar. E para mudar, isso pode ter implicações fortes. Pode não, na base de recursos tem implicação forte. E pode ter implicações fortes também no plano de negócio da empresa. E você imagine que o plano de negócio das empresas, mexer nisso, pode criar reações enormes, e esse é o papel importante do executivo, reagir a contra-reagir, que essas reações são inevitáveis. A regra, pô, time que ganha não se mexe. Tá um cara, tá um cara lá, o time ganhando, e o cara, vamos mexer. Note que muitas e muitas vezes, novamente, nós somos brasileiros. Futebol é empresa. A gente tem que, sempre que puder, estar dando exemplo de futebol. Note que muitas e muitas e muitas vezes, para fazer esse tipo de mudança na empresa, você é obrigado a trocar o executivo principal, que é o técnico. Por quê? Porque as reações são enormes. Mas chega um camarada de fora que não tem compromisso com o plano de negócio anterior do time e diz, não é assim que eu trabalho, e chega cheio da bola, geralmente por salários. E eu digo que uma das razões que os técnicos ganham salários exorbitantes é também porque para que eles tenham uma certa ascendência sobre os jogadores, de dizer, ó, eu quero, eu posso, é assim que vai ser. Eu sou uma pessoa poderosa, rica, e vou fazer essas mudanças aqui, quer vocês queiram ou quer vocês não queiram. E se lembre que é muito comum isso. O time vai indo e o time muda e todo mundo sabe para onde o time quer ir, mas não vai. E é preciso mudar. Por quê? Porque as mudanças sérias que afetam, digamos, no caso dos times, afeta a base de recursos. Às vezes o novo treinador vem, quer trocar um jogador, vende uns, dispensa esse, compra outro, alterando a base de recursos da empresa e alterando, em vez, o plano de negócio da empresa. Nós agora queremos estar nos 10 primeiros, ou nos 4 primeiros, ou chegar na Libertadores, ou tal, quer dizer, mudar os focos todinho. Então, isso exige um empreendedor, que um técnico é claramente um empreendedor, um executivo, e ele exige esse papel de enfrentar essas resistências, né, a essas mudanças no plano de negócio, né, e mudanças também na própria base de recursos. Muitas vezes os jogadores se revoltam, não, fulano não vai sair da equipe não, que ela é muito importante, cara, nada disso. Por quê? Aí volta aquele nossa ideia de co-especialização. O técnico, não, eu vou querer fulano, porque eu acho que ele já jogou com fulano no América de Minas e era a melhor cabeça, melhor ataque do Brasil, vou trazer ele de volta para cá. Isso é tudo muito comum. Estou dando exemplo de futebol, porque nós somos. A Copa do Mundo está aí, a eliminatória está começando, então
E eu acho que fica um exemplo muito claro disso que a gente está falando. Ou não, Luiz? Eu estou exagerando no futebol. Não, eu acho que você está indo muito bem. E eu só adicionaria que quando a gente usa esse termo aí no slide, dimensionamento, né? Ele tem várias dimensões. Ele tem essa visão, né, de entender a recombinação, as prioridades dentro da empresa, e tem a sua dimensão orçamentária, né? Porque vamos lá, se você é um executivo, você frequentemente é chamado a prestar contas ou ao conselho de administração, ou ao conselho de sócios, ou aos próprios sócios, se forem um número mais pequeno, diretamente. E aí, a cada período, o sócio quer saber assim, ó, quanto dinheiro a empresa fez, onde a empresa vai aplicar esse dinheiro. Porque se a empresa está lá gerando resultado, ela precisa ter clareza. Se você não tiver um bom destino, você como executivo não tiver um bom destino e uma boa história para contar sobre essa trajetória, né? Daí a questão dinâmica, sobre a trajetória de rearranjos e capacitações internas, o sócio vai falar assim: meu amigo, não gostei da sua história, não. Me dá aqui 70% desse dinheiro que foi gerado e tchau e benção, eu vou procurar outra pessoa. Né? Então, assim, até tem essa visão do orçamento. E, Uhum. infelizmente, no Brasil, a gente, né, em termos como país, a gente tem um orçamento péssimo, porque a gente não sabe eleger prioridades. E dentro de uma empresa, de uma organização de sucesso, essas decisões sobre o dimensionamento têm rebatimento sobre o orçamento. O que, que a empresa está fazendo com o dinheiro que ela faz, não é isso? Exatamente. Vamos então para a nossa última etapa, que é a capacitação de enfrentamento de ameaças e transformações. Pronto, a gente, digamos, já detectou, vê, por isso que eu estou dizendo, a gente está falando, na verdade, eu estou vendo tudo um contínuo. A gente viu já o papel dos executivos como detector, como antena, viu, juntou, fez o trabalho, beleza. Tá bom, tá detectado. Sim, mas tem que dimensionar, meu amigo. Isso tem custo, isso exige recursos humanos, isso exige recurso financeiro, recursos físicos, espaço e tal. Como é que a gente vai dimensionar tudo isso? É um papel importantíssimo esse papel de dimensionamento. Papel de enfrentar as reações à mudança, também um papel muitíssimo importante. Beleza, mas tá bom. Está detectado? Está. Está enfrentado? Está. Beleza. Está dimensionado? Está. Tudo pronto. Tem? Tá. Agora, meu amigo, você tem que ver, né, como é que o executivo vai fazer essa, digamos, eu gostei dessa palavra, essa orquestração dos ativos, né? Recombinando combinando e recombinando, de modo a manter a capacitação dinâmica da empresa. Porque, veja, essa é a ideia fundamental. A renda econômica da empresa não está vindo de um recurso estático, não está vindo de um recurso ricardiano, está vindo de um recurso jupiteriano, está vindo da capacidade da empresa, da capacitação dinâmica, da capacidade da empresa de estar permanentemente inovando. Então, se a empresa perde essa capacidade, ela também perde a renda econômica, porque os outros vão engolindo aquilo lá. Então, quando a gente tem recursos cardianos, a gente tem o problema da dissipação. Mas aqui no recurso dinâmico também tem dissipação. Tem dissipação. Na medida que a Apple abre novidades na área de smartphones, e de uma hora para outra as empresas chinesas ou mesmo americanas começam a desenvolver smartphones competitivos, extremamente, digamos, baratos, no sentido que fazem com as mesmas etapas, com a mesma eficiência e tudo, ele vai ter que dar um passo adiante, e é isso que ele faz. Então, é isso que a gente está falando, essa capacitação para enfrentar a, essa, essa, essas ameaças, né? Essa ameaça aqui, ameaça a dissipação da renda. Ela está ganhando naquela renda econômica, porque as capacitações dinâmicas dela geram
esses produtos. Não é produto, não. Estou falando novo produto, novos mercados, qualquer coisa que se lembra, Schumpeter fala, novo produto, novo mercado, nova matéria-prima, novas técnicas de administração. Não interessa. Interessa que a empresa está ou produzindo mais barato, ou a empresa está conseguindo vender mais caro, conquistar os consumidores. Então, isso é uma coisa fundamental e é, então, absolutamente fundamental que esse papel dos empresários como um agente que está o tempo combinando e recombinando os ativos da empresa de modo a enfrentar essas ameaças fundamentalmente a dissipação da renda econômica. Então, o Tisse fala lá que nesse processo, muitas vezes o foco se encontra em ativos co-especializados. Claro, a empresa pode chegar a um ponto e dizer, pô, essa coisa aqui não me serve mais. Aí o cara fala, pô, não serve, mas se eu mexer aqui, eu vou afetar naquela outra área que a gente quer fortalecer. E aí o cara fica nesse dilema. Isso aqui não está bom, mas ele é especializado com esse, e a co-especialização é transitiva. A pode ser co-especializado com B, mas B, por sua vez, co-especializado com C, de modo que C acaba sendo co-especializado com A. Você pode decidir, não, A está fora, sim, mas não está fora, mas ele afeta B, que vai ficar aqui dentro, que por sua vez afeta C. Então, esse é um trabalho importante que o executivo tem que fazer, combinar e recombinar esses recursos de modo a manter a capacitação dinâmica da empresa, né? E, ora, você muitas vezes tem que perder toda uma parte de recursos co-especializados, ou gerar novos recursos especializados, ou parte, quer dizer. Então, esse é um trabalho realmente importante dos executivos, né? Agora, Luiz, pois Deixa não? eu só fazer um rápido comentário de um resgate de um exemplo que você deu antes, que é o alinhamento de uma equipe de marketing, por exemplo, com a equipe de desenvolvimento de produtos. Claro. Então, você pode ter lá uma equipe de marketing e vendas que não está conseguindo entregar o resultado que você espera, mas eles são profundos leitores do mercado e têm conseguido, de alguma forma, orientar muito bem uma equipe de desenvolvimento que ainda, por exemplo, pode ser pouco experiente. Então, você fala, bom, os caras não estão me entregando exatamente aquilo que é, digamos, o quadrado deles, mas eles se articulam muito bem. Eu não posso simplesmente mandar todo mundo embora e contratar de novo. Eu vou precisar fazer essa transição, adicionar ali, às vezes, uma cabeça nova, um profissional novo, mudar um pouco a estrutura de incentivos deles, colocar indicadores novos para orientar as metas, né, que eles vão estabelecer, e de modo que eu estou redimensionando, requalificando de uma maneira gradual, gradualista, e, de alguma forma, mantendo essa co-especialização de dois setores que podem ser muito importantes, não é isso? Exatamente. Eu Chicanísio, para quem não conhece, talvez os alunos não conheçam, né, que saiu, mas foi talvez o mais genial dos humoristas brasileiros. Muito mais que humorista, um crítico geral dos costumes e tal. E tem uma história dele muito famosa no tempo da ditadura militar, que numa festa um general pediu para ele contar uma piada engraçada e tal, e ele falou, vou contar. Agora, o senhor é o quê? General, então o senhor primeiro dá um tiro de canhão aqui, dentro da sala, e depois eu conto a minha piada. Então, os economistas também passam muito por isso. Todo mundo, a mim, a Luiz, a meus amigos, meus colegas, sempre alguém faz uma pergunta, sempre alguém, mas nem precisa nem perguntar. Primeiro porque nós gostamos dessa história, dessa maluquice toda, e segundo, porque geralmente são pessoas mais ligadas a você e tal, que tem essa dificuldade. Essa semana ontem, um camarada me ligou falando de algumas coisas da empresa, da área de construção civil. Aí ele me falando, não, rapaz, eu não sei aqui, porque a gente faz tudo e tal, faz os prédios maravilhosos e tal, os caras fazem
prédio pior, não tem um acabamento, aí começa a louvar o dele e de louvar o outro e tal. Ou os caras vendendo tudo, eu estou aqui sem conseguir vender tudo. E eu digo, pô, se ele estudasse economia de empresa, eu digo, meu amigo, você está confundindo competência com capacitação dinâmica. Você estabeleceu uma grande competência, faz prédios muito bons, de uma maneira muito barata, e é verdade, eu conheço os prédios dele, muito bons, muito barato, muito tal, barato que eu digo, eficientemente, não tem desperdício, beleza. Mas acontece que não tem nenhuma capacitação dinâmica, porque como ele é engenheiro também, a paixão dele é a construção. Sim, mas uma empresa, ele não tem empresa de construção. Se ele quisesse ser assim, ele fizesse uma empresa de construção, mas ele não é empresa de construção. Ele é um incorporador, ele vende o que ele produz. Então, a empresa dele está manca de um pé. Ele não é uma empresa de construção, ele não vende serviço de construção, ele vende imóveis. Então, ele está extremamente competente na feitura, mas cadê a capacidade dele de se adaptar ao mercado? Quer dizer, não sei, ele pode estar fazendo coisas que não é o mercado, que não é o que o mercado está querendo, pode estar numa localização que não é a localização que o mercado está querendo. Em resumo, eu olho imediatamente sob a ótica de competência e capacitação dinâmica. Então é isso, quer dizer, esse curso eu espero que sirva para vocês olhar essas coisas de uma maneira mais teórica. E quando a gente olha para um problema de uma maneira teórica, a gente vê isso muito mais, de forma muito mais simplificada. Eu sempre digo, não posso nem dizer isso aqui que está gravando, mas eu acho que, da forma que eu digo, digamos, um processo, digamos, psicanalítico. Não precisa disso, um processo de um atendimento psicológico. Eu sempre digo que quando o cara começa a falar, o analista, ele tem um modelo teórico claro na cabeça dele, claro. Então o cara chora, esperneia, morre, não, tal, e o cara está olhando aquilo ali conforme um modelo teórico, dizendo a relação com o pai, com a mãe, que lhe afeta isso, tal. Então, economia não é diferente. Porque a gente aprende isso numa ciência social para isso também, para poder olhar para os processos, para a dificuldade, para os problemas, para olhar os problemas com teoria, e poder olhar de uma maneira simplificada. Não estou dizendo que a teoria está certa, nem estou dizendo que isso é perfeito, nem nada, não. Mas só estou dizendo que ou você desenvolve teorias para analisar, ou a realidade vira um caos. A realidade vira um caos. Aliás, um grande teórico diz o seguinte: realidade, que grande teoria. Quer dizer, porra, não tem teoria maior do que a teoria da realidade. Se você achar que existe uma realidade e tudo, claro que não. Toda realidade é, de alguma forma, uma teoria. Você sabe perfeitamente que se você não desenvolve, por exemplo, a visão durante uma determinada etapa da vida, se você pusesse um animal tá num lugar completamente escuro e ele não desenvolvesse a visão, ele podia ter olhos perfeitos e ele não vai ver, porque ele não tem, digamos assim, não tem teoria sobre a visão. Ele não fez as conexões todas que permitem transformar um sinal numa visão. Então, uma teoria é isso. Uma teoria é isso. A gente está fazendo esse curso de economia de empresa para que administradores e economistas possam olhar para o mundo de uma maneira mais organizada, de uma maneira teórica, dizendo, esse é problema de agente principal, esse é problema de custo de transação, aquela empresa dali vai largar aquela área e tal, aquela empresa ali comprou uma outra, está se verticalizando, olhar sobre a ótica do custo de transação. Vamos olhar o problema da especificidade. O que é que tem tão específico que ela comprou? Você tem por onde começar. Sua teoria pode estar errada, seu insight pode estar errado, sua partida pode estar errado, mas você tem condições de mudar o insight, mudar a teoria. Então,
formar-se economista, formar administrador, quando a gente diz que precisa de prática, mas é prática também em montar uma caixa de ferramentas de teorias, para você poder olhar para as questões com a sua caixa de ferramentas. Como o Luiz disse, toolkit, você tem que saber de onde tirar uma teoria para interpretar aquilo, uma teoria para interpretar aquilo lá. Está certa a sua teoria? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Se você é um bom teórico, na maioria das vezes sim. Beleza. Mas você, mesmo quando está errado, você sabe que você, não é bem assim, talvez seja uma coisa aqui, como um médico faz. Não é diferente. Então, esse curso aqui, eu acho que tanto para os economistas quanto para os administradores, segue essa ideia de estabelecer teorias, né? Teoria do agente principal, teoria dos custos de transação, teoria de recursos, teoria das capacitações dinâmicas, tudo isso para que você nunca mais olhe para uma empresa e para um papel do executivo como você olhava antes do curso. Luiz, a gente disse que ia acabar meio-dia essa aula, e é meio-dia e meia. Pois é, Acho que então está aí, na ó, hora. para terminar, nosso último slide. Pronto, como posto no início dessa parte, essa parte do curso está na sua maior parte, baseada na última parte. Eita, é muita parte, Luiz. É. Na parte do capítulo 4 do livro do Fiani. As ideias de Schumpeter sobre empreendedorismo podem ser vistas de forma simples no seu ensaio Economic Theory and Entrepreneurial History. Então, que vocês devem encontrar uma versão em português, né? Teoria Econômica e a História do Empreendedorismo. Então, deve ter uma versão em espanhol, uma versão em português desse artigo. E eu também não digo que há uma necessidade estrita de lê-lo, mas se alguém está pensando em planos de ser executivo, alguma pessoa de economia, alguma pessoa de administração, e mesmo que se quer ser pesquisador, professor, ou simplesmente um consultor competente, pode começar com esse artigo de Schumpeter, que vai muitíssimo bem. Obrigado. Beleza, Luiz? É isso aí, meu amigo. Acho que fechamos com chave de ouro. Acho que é uma dica valiosa. Tem alguns artigos que a gente sempre recomenda, né? Porque eles não só foram revolucionários, mas continuam ainda influentes. E aí acho que é uma dica muito preciosa. Nós Eu vamos. li nesse livro aqui. Esse livro aqui, um livro mais. Estou dizendo, isso aqui é livro de ensaios de Schumpeter, que alguém selecionou, um monte de ensaio e tal. Mas isso não tem. Isso tem. Esse artigo, certamente, se pode ver em muitos lugares. Beleza. Então, ensaio no empreendedorismo, inovação, ciclo dos negócios, como o Luiz frisou na aula passada, e a evolução do capitalismo. Joseph Schumpeter. Maravilha. Depois eu vou dizer a Luiz que ele tinha ele dizia que tinha três grandes metas na vida dele. Cumpriu duas somente. Nunca disse qual foi da terceira, qual seria a terceira. Mas ele queria ser, sabe qual a meta dele? Era ser o melhor economista de Viena, o melhor cavaleiro e o melhor amante de Viana. Ele só consegui duas. Agora ninguém perguntou para ele quais duas que ele conseguiu. Pois é. Beleza, Luiz. E eu não quero saber, na verdade. Vai ter gente que vai fazer investigação histórica. Maravilha. Beleza, Luiz. Vamos Beleza. aqui. Um abraço a todos que nos acompanharam até Um abraço. o final desse Beleza. mais Tchau, encontro. tchau. Um abraço.